Certa vez eu estava comendo um hambúrguer com uns amigos e a Morena no Brutus, hamburgueria. Isso quando eu tava lá na Bahia. Era daqueles hambúrgueres artesanais e a Morena tinha pedido um hambúrguer fit, com cenoura, queijo coalho e hambúrguer de soja. Já eu, que tinha pedido um delicado Brutus especial, com duas fodendo carnona da porra, perguntei se o negócio que ela tava comendo tava bom, né? E ela me respondeu: "Ah, eu gostei." E aí um amigo que tava na mesa comentou: aí, aí você respondeu certo, kkkk. E sim, foi a melhor resposta possível para aquele momento. Está saindo a 8ª temporada de Game of Thrones, semanalmente. E sobre essa série, tem muita gente que gosta, como um amigo meu que comentou que havia muito tempo que ele ficava ansioso por um episódio de uma série. E tem gente que não gosta, né? Tem gente que até faz meme sobre isso, dizendo que todo mundo tá falando sobre Game of Thrones e ele não pode falar nada porque não assistiu. E são muitas opiniões, né? Tem gente que gosta mais do livro, que não tá gostando da série a partir do ponto que não se baseia no livro. E, enfim, para falar mais de Game of Thrones, antes eu vou falar um pouco de estética, mais especificamente de estética kantiana, ou seja, né, da estética como tema filosófico, né, a estética corporal do senso comum. E para isso, eu vou recorrer ao Suassuna. Ariano Suassuna, para mim, é um dos melhores escritores da literatura mundial. Esse pernambucano conseguia se expressar de maneira extremamente simples sobre temas extremamente complexos e provocou sobre muita coisa na literatura, como por exemplo, por que os clássicos têm que vir da Europa em vez do Pernambuco? E ele tem livros memoráveis como A Pedra do Reino e O Alto da Compadecida. Durante 30 anos, Suassuna ocupou uma cadeira como professor da disciplina de estética na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E esses anos ensinando essa disciplina, ele compilou todo o conteúdo em um livro, em um incrível livro chamado Iniciação à Estética. Nesse livro, ele define o que é estética para a filosofia, os problemas da estética, teorias clássicas, temas da estética. E entre os autores que ele traz no livro está Kant, né? O famoso Kant, que é um dos filósofos mais famosos da modernidade e acho que dispensa maiores apresentações. Segundo Suassuna, toda a história da estética, até Kant tentou resolver o problema da estética, seja colocando o belo como a comunicação com o divino, que é como faz Platão, né? O objeto belo é o que mais se comunica com o divino, de maneira bem simples aqui, ou o belo como a harmonia e simetria entre as partes, como trouxe Aristóteles, né? Que falou que além de harmonia e simetria tinha que ter grandeza, de maneira bem simples também. Mas Kant traz uma violenta reação ao problema da estética, ao trazer o problema da estética é insolúvel. Bem, a impossibilidade de resolver os problemas estéticos para Kant adviria, em primeiro lugar, da diferença radical existente entre juízos estéticos, o juízo de gosto, e juízos de conhecimento. Para Kant, os juízos de conhecimento emitem conceitos que possuem validez geral, que são propriedades objetivas do objeto, né? Então, quando eu digo a rosa é branca, esse juízo é de conhecimento, porque esse conceito é indiscutível, de validez geral, né? É baseado em propriedades objetivas da rosa. Já os juízos estéticos não emitem conceitos, eles emitem a reação pessoal do sujeito diante do objeto, e não as propriedades do objeto. Mas para Kant, há uma diferença essencial entre dois juízos, o juízo estético e o juízo sobre o agradável. E aí vem o primeiro paradoxo da beleza.
só para resumir, para não ficar uma grande confusão, o juízo de conhecimento essa rosa é branca, né? É um conceito que tem validez geral. O juízo sobre o agradável é falar: esse alimento me agrada, né? Uma sensação, é uma reação puramente pessoal do sujeito. E o juízo estético é falar que essa rosa é bela, né? Uma sensação agradável, mas que tem uma exigência de validez universal. Então, diferente do juízo de conhecimento e de gosto, o juízo estético vai ser sempre ambíguo, pois pede validez universal à sensação do sujeito. Por um lado, o juízo estético parece com o juízo de gosto, pois agrada subjetivamente, mas ele é diferente ao passo que não basta que algo agrade ao sujeito, ele quer que agrade a todo mundo também. Parece também o juízo estético com o juízo de conhecimento, uma vez que ele exige validação geral, mas é diferente, pois não se baseia em conceitos objetivos, e sim numa percepção. Então, para Kant, esse é o primeiro paradoxo da beleza, que a beleza é um universal sem conceito, que é uma frase bem famosa dele, né? Então, ela é universal, pois agrada a todos, mas é sem conceito, porque parte de um juízo subjetivo, não objetivo. Então, aqui vamos para outro paradoxo da beleza para Kant, que segundo ele é que a beleza é uma necessidade subjetiva que nos parece como objetiva. E para ele também, né, sendo interpretado por Suassuna, porque todos os homens têm as faculdades de atribuir ao objeto a propriedade de belo, né, tem um aparato ali cognitivo, eu não sei se Kant falou isso, mas para simplificar, então o sujeito, ao experimentar uma sensação de prazer diante, por exemplo, de um quadro ou de um romance, ele exige para seu juízo o assentimento de todos, a aprovação geral, justamente porque todos os homens têm essa faculdade de atribuir a beleza. Então, Kant ainda tem outros paradoxos da beleza. A estética é um campo muito vasto, né? Só a estética kantiana já é bem vasto. Mas eu acho que esse recorte até aqui basta. Usando Kant, é paradoxal dizer que Game of Thrones é bom ou é ruim, como juízo estético, e não como juízo de gosto. Pois isso se baseia em um juízo subjetivo, que pede assentimento universal. Então, como eu falei no começo, quando a Morena respondeu que ela gostou do hambúrguer, essa resposta foi excelente. Ela não falou se o hambúrguer de soja era bom ou ruim, pedindo aprovação universal. Então, indo diretamente e finalmente para Game of Thrones, eu gosto de Game of Thrones. Eu acho agradável visualmente. Eu gosto de histórias de ficção fantástica, então eu gosto também por isso de Game of Thrones. Eu adoro as conversas que tenho e o sentimento de pertencimento ao ver todo mundo falando disso e também estar falando disso. Eu me sinto como se tivéssemos 15 anos atrás, com todo mundo falando de Lost. Mas você não se torna especial por não gostar de Game of Thrones por si só. E nem por gostar, porque todos esses são juízos subjetivos. Você não se torna especial por detestar ou adorar nada por si só. Também pelo mesmo motivo. Tudo bem não gostar de Game of Thrones, pelo motivo que for. Você pode achar a série muito longa, com muitas temporadas e os episódios longos. Você pode não gostar de ficção. Mas, repetindo, isso por si só não te faz especial. Esse é apenas um recorte do debate, mas é um recorte que eu gosto muito. Enquanto eu fazia o vídeo, um inscrito me mandou uma pergunta sobre um debate que ele teve brevemente com outro canal, né, na aba de comunidade, o Antídoto, que vez ou outra eu tô trocando uma ideia com ele, e ele recentemente fez um vídeo sobre democracia e Game of Thrones. E eu vou deixar a discussão na tela. Bem, eu concordo bastante com a resposta do Antídoto para o Ebert, mas em minha opinião, eu acrescentaria que há ou é para ter um acordo direto ou tácito, ou seja, subtendido entre quem assiste a obra e quem faz, e também entre aqueles que fazem a obra.
E caso esse acordo seja rompido, se deve tomar as medidas cabíveis. E um detalhe que para mim é complicado que essas medidas cabíveis sejam a censura. Então, deixando de maneira mais clara, primeiro, caso esse acordo tácito seja rompido, há exemplos de medidas que se podem ser tomadas. Então, temos o exemplo Kevin Spacey. Ele foi denunciado, né, muitas vezes, recebeu uma série de denúncias de abuso e tal, sexual, e hoje Kevin Spacey está no ostracismo. Para mim, isso é uma boa medida. Outros exemplos acontecem com a indústria de mangá. Muitos mangás trazem a mulher como objeto de venda. Isso há 30 anos atrás era muito comum, né? Mostrar a bunda das mulheres, mostrar as mulheres peladas. E ok, tudo bem fazer isso, mas desde que se deixe claro que esse mangá tem como objeto o nerd punheteiro, né? Uma boa maneira de combater isso não é censurando esses mangás, é só consumindo mangás que não apelam para esse recurso. Então, por exemplo, eu tô lendo um mangá, o Sunken Rock, que eu não tô gostando muito. Pra mim a história não é boa e ele apela muito pra isso. Fica mostrando as mulheres toda hora, desnecessariamente, em cenas nada a ver. e aí, pra mim, se alguém fosse perguntar um mangá bom, eu não ia indicar Sunken Rock. Eu ia apelar outros mangás que não apelam pra esse recurso, como Fullmetal Alchemist e Monster. Não é que esses dois mangás não tenham cenas de sexo e tal, mas eles não apelam isso como um recurso pra vender. Né? Eles são centrados mais na história e essas cenas são uma ferramenta da história. Não é o que faz vender o mangá. E dois, é que caso adotássemos a censura, não há nenhuma garantia que os que fossem responsáveis por censurar não estivessem imersos em um recorte de classe, né? Em heurísticas, em vieses e toda essa falibilidade humana. Né? E a partir disso eles censurassem arbitrariamente. Então, censurando umas coisas e deixando de censurar outras só por esses motivos arbitrários, não pelo que se deveria censurar inicialmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Ele deu um trabalho da porra, mas eu nunca vi um vídeo no YouTube com esse tema, né, estética, mais especificamente estética kantiana, associando com outra coisa que eu gosto, né, que é Game of Thrones. E com nenhuma série, na verdade, pelo menos em português. Então eu acho muito pertinente trazer a filosofia como tema, ainda mais com a declaração do Bolsonaro sobre humanas. Né, você já deve saber aí que ele falou que vai cortar os gastos. E eu imagino um mundo sem humanas, em que problemas como a bioética não existem, que são o que fazem com que um cirurgião não retire o seu órgão sem a sua permissão. E eu fico muito triste que alguém não enxergue isso de maneira tão clara como eu. Então é isso. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever, compartilhar, essas coisas que são muito importantes para o canal. Eu vou deixar um link aqui da Amazon com o livro Iniciação Estética do Suassuna com desconto, se você quiser comprar. E comprando por ele você também ajuda o canal, fora deixar like, essas coisas. Então, tchau, um abraço.